Olá, tudo bom? Bem, hoje o assunto é sobre faculdade, né? Como pode perceber, o cenário é um pouco diferente, né? Meu murinho sem estar rebocado, né? Simplesmente porque custou 2 semanas atrás de um pedreiro para rebocar. Né? Você combina, você fala assim, nossa, é porque você não quer pagar o valor. Você fala assim, qual o valor que você quer? Ele fala X, aí fala, pago. Eles não aparecem. Enfim, não tem nada a ver com o valor. Inclusive, tá? Abrindo um disclaimer sobre esse assunto, cara, hoje a dificuldade de você achar um profissional da construção civil para fazer um serviço, e caro, tá? Serviço caro você não acha. Mas pode ser um assunto para um outro vídeo, né? Mas voltando, hoje o assunto é sobre faculdade. E eu gostaria de falar, né? Começar falando primeiramente sobre a visão que eu tenho sobre como a atual geração enxerga a faculdade e depois dizer a minha visão, né, sobre a faculdade, né, como pessoa que já começou uma faculdade, trancou, começou outra, estou quase acabando, então acredito que eu tenha um pouquinho, né, de lugar de fala para falar sobre a faculdade, né? Então, enfim, eu não sei se é uma visão só minha, mas acredito que não. Tipo, inclusive tem sido assuntos, pelo menos na minha bolha, do que eu consumo. Já vi alguns vídeos sobre, então até por isso que deu um pouco de incentivo, né, de eu estar fazendo esse vídeo. Que a geração de hoje, aparentemente, não aparece tão interessada, sabe? Por fazer uma faculdade, por ter um ensino superior. Parece que atualmente o ensino superior não é tão atrativo, né? O que aparenta, né, deixa aparente, isso, inclusive, esse é uma coisa que até eu falo, eu acho que o mundo de hoje, ele tá muito acelerado, mais do que o normal. Com os avanços que aconteceram no mundo, muitas coisas que antes demoravam muito, hoje estão na nossa mão, principalmente informação, né, acesso a muitas coisas. E por mais que isso trouxe, né, claro, a gente não pode negar que isso é um avanço muito bom pra gente, mas trouxe também muitas. Acabou adoecendo algumas pessoas nos sentidos e mudando a visão, sei lá, uma visão distorcida das coisas, sabe? Vocês vão entender o que eu tô falando. Em questão de estudos, eu acho que a geração de hoje, ela, por estar, né, e claro, isso é uma coisa muito complexa de falar, mas acho que por ser uma coisa muito sistematizada. O sistema é tudo muito rápido, tudo está interligado. Ela não aguenta coisas demoradas. E se a gente for ver, puxar gerações mais passadas, óbvio que tinha toda aquela dificuldade, né, da época, como por exemplo você ter um acesso a uma escola, você tinha todo, dependendo se você morasse no interior, tinha todo um acesso, para você ter o acesso literalmente, você ir ao local de estudo que era limitado, tinha toda, né, aquelas dificuldades, aquele famoso meme, né, dos pais que falavam que sofriam, que o material era caro, enfim, era a dificuldade da época, né? Hoje parece que a dificuldade é o tempo, né? Parece que o tempo acabou se tornando a dificuldade. Antigamente o tempo era bem relativamente o mesmo e as pessoas não tinham essa dificuldade, simplesmente porque o acesso era limitado. Então, se o acesso era limitado, tinham poucas pessoas, então as pessoas brigavam mais por isso. E hoje o acesso à educação é um acesso mais aberto, né? As pessoas têm informações mais abertas, né? Mais disponíveis todos a quem podem, né, estar, né, acessando. E parece que basicamente o acesso, essa questão de chegar até lá, como foi facilitado, as pessoas acabam criando outros problemas, entendeu? Então, pra você ter uma ideia, antigamente pra você ter um emprego comum, só pra você ser uma pessoa letrada, já era um diferencial, né? Já era um diferencial muito alto. E, enfim, isso foi mudando. Depois ter um ensino médio era o que era o aceito para você fazer algum tipo de concurso. Depois, além de você ter um ensino médio, você tem um diferencial, você tem um curso, né, profissionalizante, seja de letras, inclusive, né, inglês ainda é uma coisa muito importante, mas você tem um curso de inglês, ou então um curso de informática básica, virou diferencial. E estamos hoje, né, eu sei que hoje o ensino superior em si ele não é o suficiente, eu entendo isso. Tanto que se não fosse isso, você tem várias pessoas, por exemplo, não nos menosprezando, né, mas tem muitas pessoas que são
um motorista de aplicativo que tem um diploma lá na parede guardadinho, mas não atua na sua área. Então hoje, se você quiser um profissional mais requisitado, só apenas o ensino superior não é o suficiente. Você tem que ter um ensino superior, tem que ter um pós, tem que ter, enfim, outras coisas que agreguem ao seu currículo. E eu entendo isso. E isso demanda muito tempo. Você entende onde eu quero chegar? Parece que essa visão de você ter que investir muito tempo não é uma proposta muito tentadora à geração atual. E realmente, se for para perceber o tempo que é investido, e são duas coisas, né? Além do dinheiro investido, mesmo você sendo uma faculdade pública, você tem que investir em material, você tem que investir em locomoção, e o tempo da gente, né? Querendo ou não, o tempo é uma coisa que não volta pra gente. O tempo é uma coisa que não se paga, né? Não tem dinheiro que pague. Quer dizer, até tem, né? Já que quando a gente está trabalhando, a gente está praticamente vendendo o nosso tempo. Mas são coisas que não voltam, né? E para a geração de hoje, parece que essa questão muito demorada e essa questão de não ter, sabe, aquela certeza se realmente se vai se empregar, né? Como eu falei, tem muita gente que tem o diploma e acabam atuando na área, não tem sido um tentador. Mas será que realmente só ter o diploma ou só ter um emprego é a única coisa que a gente deveria levar em consideração ao ter, né, ao estar fazendo uma faculdade? E é aí que chega a minha opinião, né, sobre a faculdade, como uma pessoa que faz faculdade. Que a faculdade, ela traz muito mais do que apenas um diploma e falar, olha, agora você está habilitado a fazer tal coisa, né, entendeu? E comprovar que você sabe tal assunto. Cara, eu acho que a faculdade traz coisas que não é sobre informação. Tipo, são coisas muito específicas. Por exemplo, como eu posso dizer? Eu estava conversando com um amigo meu ontem, né? E nós discutindo, né, sobre matéria, sobre ela ser à distância, ou sobre fazer matéria presencial. Ele falando... Meu Deus. Isso acontece ao vivo, fazer vídeo assim, enfim. Enfim, nós estávamos discutindo sobre fazer matéria, né? Ou fazer uma matéria AD, né? Ou uma matéria presencial, né? Qual que era o benefício de um, enfim. E ele falando assim, nossa, velho, porque eu não gosto de apresentar, enfim, né? E eu fui falar pra ele, né? A importância de você estar lá todo dia apresentando, né? Porque querendo ou não, na vida você vai ter que lidar com pessoas, né? Você vai ter que lidar com pessoas. E a faculdade tem muito disso. Uma das coisas, né, que eu quero falar, que você aprende a lidar com pessoas diferentes. Pessoas que têm um objetivo em comum, né? Todo mundo tá ali querendo se formar, mas você vai ter que lidar com pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com temperamentos diferentes, né? Com maneira de agir diferente, entendeu? E apresentar na frente de pessoas, falar, que é uma habilidade que a gente tem que ter. Comunicação é uma habilidade muito boa, né? Que você acaba desenvolvendo na faculdade, você tendo que fazer trabalhos em grupo, então você tem que interagir com pessoas, apresentar ali na frente, ou você, até quando você for apresentar seu TCC, né? Inclusive todo o teu processo de estudo, né? Querendo ou não, é um treinamento, né? Você está acumulando conhecimento para você poder fazer um trabalho, você está apresentando para você ter que apresentar um trabalho, né? O último trabalho, um trabalho muito importante que você tem para fazer. Enfim, é uma habilidade boa e te força, o contato com pessoas diariamente te força a você desenvolver, sabe? Essa habilidade, te desenvolver vínculos. Inclusive, vínculos é uma temática muito importante também que você tem na faculdade, né? Você acaba fazendo amizades, né, com pessoas diferentes, ou seja, com pessoas que têm o mesmo interesse que você, ou com pessoas que acabam descobrindo, cara, com pessoas que atuam na área que você gosta, e você acaba tendo ali uma troca de ideias, ele acaba te dando uma visão diferente. Outra coisa também que eu falei pra ele também, que você entra na faculdade com uma mentalidade, porque, obviamente, quando você entra na faculdade, você entra com um pensamento. Inclusive, quando você entra na faculdade, você entra até pensando em fazer algo. E durante o processo, você descobre que aquilo não era verdadeiramente o que você gostaria de fazer. Mas você gosta de fazer uma outra área que você se apaixona. E isso também você só descobre estando na faculdade, entendeu? Você se descobre, tem essa autodescoberta estando lá. Você aprendendo, entendendo, entendeu, as coisas. Sobre entender também, você acaba desmistificando certos assuntos, certas coisas
de acordo com o que você vai aprendendo. Uma coisa que eu posso fazer, por exemplo, eu faço biomedicina, uma coisa, eu tinha um pouco de preconceito com o SUS. E eu aprendi a respeitar mais o SUS, por mais que eu ache que ainda tem algumas falhas, tem algumas coisas erradas, mas eu tive uma matéria que falava só sobre o SUS. Como funciona o SUS, como é toda a organização, e eu caí pra pensar, caralho, não é que o SUS não é tão ruim assim, sabe? Tipo, o jeito que é organizado e tal. Enfim, também pode render um outro vídeo só sobre o SUS, mas, cara, uma coisa maravilhosa. Então você acaba desmistificando alguns assuntos que você acaba sendo tão ignorante, sabe? Pra você acaba só repetindo. A pessoa vem e fala assim, nossa, isso aqui... Você acaba, sabe, repetindo coisas que outras pessoas falam, que você não tem nem... Às vezes você não tem propriedade, você não tem conhecimento sobre e sai só repetindo. E a faculdade, ela te proporciona você ter informação e você criar sua própria opinião, né? Você construir sua opinião sobre certo tipo de assunto. Enfim, né? O que eu quero dizer com isso? A faculdade me ajudou a ter mais informação, obviamente, né? Me descobrir sobre o que eu gostaria de fato de fazer, né? Dentro da minha profissão, né? Fazendo outra faculdade, como eu falei, tranquei uma, eu descobri o que eu não gostaria de fazer também, o que eu não gosto de fazer dentro da faculdade. Me ajudou a criar conexões com colegas dentro da faculdade, com professores que já atuam na minha área. Enfim, a faculdade, ela é transformadora. Eu duvido uma pessoa que ela entra na faculdade de um jeito e não sai de outra, com uma visão de mundo completamente diferente. É uma coisa transformadora que só quem faz sabe do que eu tô falando. Por mais que você mas a faculdade é ruim, que não sei o quê. Mas ela tem uma parcela muito importante na vida do cidadão. E você evolui de alguma forma. Quer ou não, você tá adquirindo conhecimento, sabe? E, enfim, não tem, mano, como uma pessoa adquirir tanto conhecimento e sair diferente, cara. Então, se eu fosse dar um conselho pra uma geração, né? Essa geração atual, geração Z, e principalmente se for uma geração com uma renda mais baixa, né? Porque a gente vê hoje muitos coaches mirins, né? Pregando, você tem que ser dono do seu próprio negócio. Porque a educação não vai levar a nada. Porque você tem que conhecer filósofos e como você deve ter visto uns memes aí, né? Nossa, por que eu vou ter que saber quem é Sócrates? E às vezes, como eu falei, nem tudo que a gente aprende é por isso, ganho financeiro. Obviamente que o diploma vai ajudar a fazer isso. Mas serve pra você evoluir aqui, sabe? Evoluir como pessoa, como um cidadão. Essas coisas você só aprende tendo conhecimento, adquirindo conhecimento. E não tem lugar melhor para você adquirir conhecimento em um lugar apropriado para isso, em que você convive com pessoas que estão com esse mesmo objetivo, sabe? Então, você, dessa geração, principalmente você tem uma renda mais baixa, a educação é ainda uma das melhores formas de você evoluir como pessoa e você ascender profissionalmente. Não tem como. Mas ser dono do seu próprio negócio. Mesmo se for para ser dono do seu próprio negócio, você tem que ter conhecimento daquilo, claro, do que você está fazendo. Aprender, né, sobre, enfim, diversas coisas, né, dependendo da área que for empreender, né. Vai que você vai querer empreender justamente na área que você queria ser profissional, sabe? Então, é esse assunto que eu queria deixar hoje, sabe? Sobre isso que eu queria falar, né, basicamente. E é isso, né? Então, o que você acha sobre isso? O que você entende? Qual a visão que você tem sobre faculdade? Você teria parado para pensar nisso? Né? Às vezes você passa, né? Tem vários colegas, meu Deus, a faculdade é ruim, ai meu Deus, acaba logo. Mas você ainda para pensar nisso que, às vezes, o quanto você mudou, o quanto a faculdade transformou, às vezes uma coisa que, né? Às vezes o contato de você com algum professor, com algum aluno, te transformou de alguma forma. Às vezes uma coisa que você vivenciou na faculdade moldou a sua forma de pensar. Não? Então, deixa aqui nos comentários, né, sobre isso. E é isso. E até o próximo vídeo. Obrigado.